Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria nós estamos aqui de volta com mais uma contribuição para esta semana, que tem como um tema muito propício para o momento qual nós estamos vivendo agora. A abordagem das senhoras para esta semana, ela vem com um divisor de águas a respeito da grandiosa salvação. Estamos trabalhando e falando a respeito dos dogmas, criações religiosas que não têm compromisso com a palavra. O objetivo dos dogmas nada mais é do que disturbar a sã doutrina, tirar o verdadeiro valor da sã doutrina, substituindo aquilo que é profético e eterno pelas coisas terrenas que traz ao homem uma alegria, porém, que não transcende para a eternidade. Então nós iremos abordar no tema do próximo culto de senhoras aqui, nós iremos falar a respeito da salvação, que veio uma orientação, uma sugestão, na verdade, do programa Lâmpada para os Meus Pés, veio exatamente para que pudéssemos abordar a respeito da salvação pela graça. Segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Palavra de Deus, a salvação ela é pela graça. Graça é um favor não merecido. Graça tem a ver com o próprio Deus, tem a ver com a misericórdia, com a caridade de Deus. Então, o que acontece aqui? A igreja romana da época, ela criou um dogma que dizia que as obras eram suficientes para a salvação do homem. Quanto maior fossem as suas obras, quanto maior fosse a sua caridade, o povo alcançaria a misericórdia da parte de Deus. Porém, a palavra ela não ensina dessa forma. A palavra ela descreve, ela fala sobre as obras, da fundamental importância dessas obras, dessas caridades no meio do povo de Deus. Mas o objetivo da igreja romana era tirar a verdade. Porque segundo as Escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O texto qual foi descrito aqui no início, aqui da abertura, em Gálatas 3:11, que nos fala a respeito da salvação pela graça, é um texto bem interessante, porque ele não justifica a salvação pelas obras, mas sim pela fé. Salvação pelas obras, a gente sabe que não existe. Não existe. Assim como foram as leis que o Senhor concedeu a Moisés. As leis era para manter o povo em ordem, em decência. Mas para salvar, não. Mas a Bíblia diz que tais obras que eles fizeram, que eles guardaram ali, não foi em vão. Não foi. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que aqueles que morreram guardando as leis, o Senhor Jesus, ele vai lá e tira de onde eles estavam, Então nós temos que estar atento a isso. O objetivo aqui é exatamente esse. O que nós precisamos entender, irmãos, que obras são essas? Porque senão daqui a pouco muitos vão se justificar e vai dizer que eles não precisam realizar obra. Ele não precisa fazer as obras. Nós temos a obra criadora e a obra redentora. Ambas é para ser feitas. Ambas é para ser realizada. Então aqui no livro de Tiago, nós temos o texto que diz que a fé sem obra é morta. Em Tiago 2, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras?
Esse tipo de fé não salva ninguém. Então aqui ele termina o versículo 14 afirmando que a fé sem obra, ela é morta. Ela não salva ninguém. O versículo 15 diz assim: se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário, de roupa, né? Ou por passar fome, falta de alimento. Versículo 16. E lhe disserem: procura viver pacificamente, vai-te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo que precisa para viver. Uma tal resposta dessa como essa vai fazer algum bem para o irmão ou irmã que está passando por necessidade? A gente chegar na casa de um irmão que está sofrendo necessidade e trazermos um discurso desse, vai fazer algum bem para o irmão? Bem nenhum. Bem nenhum. Porque naquele exato momento, o que o irmão está precisando é de um alimento, ou de uma roupa para vestir, ou de um sapato para calçar. Eu quero que os irmãos entendam aqui o seguinte: o versículo 15 diz se um irmão ou irmã. Observe bem, o que é um irmão e uma irmã? Para que uma pessoa seja o meu irmão e a minha irmã na obra criadora, ela precisa ser filha do meu pai e da minha mãe, ou filha somente da minha mãe, ou filho somente do meu pai. Mas precisa ter uma ligação sanguínea. Ou pode ser uma pessoa que foi adotada, também não tem dificuldade nenhuma. Mas o texto está falando exatamente se o seu irmão, aquele que é filho do mesmo pai, aquele que compartilha com você a mesma doutrina, os mesmos ensinamentos, seja da nossa denominação ou de qualquer uma outra. Quer dizer então que nós não podemos ajudar uma outra pessoa, mesmo que não pertença a igreja nenhuma, mesmo que não sirva ao Senhor? Não estou dizendo isso. Jesus, ele trouxe a palavra para aquela mulher que estava ali embaixo da mesa. Ele vira e diz assim: olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos. Olha para você ver, ele fala dos filhos. E lançar aos cachorrinhos. Então assim, o que nós queremos aprender, o que nós devemos aprender com isso? Que antes de sair abençoando lá fora, porque lá fora é uma obra que todo mundo vai ver, todo mundo percebe, tem pessoas que gostam disso. Primeiro faça dentro da sua casa, primeiro faça dentro da sua denominação, observe, acompanhe, assista. Agora o que nós temos que tomar cuidado com essas obras aqui, com esse tipo de caridade, é que nós temos muitas pessoas folgadas. Muitas pessoas folgadas. O que nós mais vemos hoje são pessoas que saem da igreja e eles falam exatamente isso. O discurso é o mesmo. Mas cadê a igreja que não ajuda? Cadê a igreja? Quantos irmãos passando fome? Quantos irmãos morando de forma miserável? Eu particularmente, eu não tenho o que reclamar da minha denominação. Faço parte da Igreja Cristã Maranata há mais de 25 anos. Todas as vezes que tive uma necessidade, em particular, não espiritual, porque a espiritual todas as vezes que tive, eu tenho aqui mais de 20 grupos de WhatsApp, onde nós trabalhamos, realizamos a obra do Senhor através deles também. Todas as vezes que eu precisei de forma espiritual, esses grupos me acolheram. Não conto as vezes que tive que sair da minha cidade às pressas e pedia no grupo e as irmãs pegavam, oravam, entravam em contato no meu PV para saber como é que estava. Irmãs de lá da cidade para onde eu estava indo, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu não sei o que aconteceu com essas pessoas que saem e falando que a igreja não cuida, que a igreja não faz isso, porque particularmente eu não tenho o que reclamar. E todas as vezes que eu precisei de material, de pagar conta de água, conta de luz, feira, não conto as vezes, de ter que viajar
E pastores arcar com combustível, reunir ali os irmãos, arrumar dinheiro em espécie. Está aqui, irmão, para você poder cuidar, para poder, o tempo que você ficar lá, cuidar da sua filha. Então assim, eu não tenho o que reclamar. Mas assim, nós temos que entender uma coisa. Que existe hoje muito homens e mulheres de coração mau. Que ele vai estar ali na igreja, mas você não vê ele ter tanta misericórdia quanto a igreja tem para com ele. Porque no dia em que deixar faltar uma cesta básica, ele vai sair reclamando. Ele vai falar mal. Ele vai defamar. Ele vai denegrir. Então, eu não sei o que aconteceu com essas determinadas pessoas. Mas aqui é bem claro. Aqui é bem claro. Se o seu irmão ou irmã sofrer por falta de roupa, por falta de comer, nós precisamos ter. Nós precisamos ter. Porque a fé sem obra, ela é morta. Ela não serve para nada. Ah, mas eu não tenho nem para mim. Aquele jovem lá que o Senhor Jesus multiplicou os pães e alimentou a multidão, ele só tinha os 5 pães. Ele só tinha aquilo. Ele levou exatamente a refeição dele. Mas aqui mostra exatamente que havia no seu coração fé. E havia dentro do seu coração obra. Por quê? Se não houvesse obra, ele não diria que ele tinha os pães. Ele não ofereceria os pães para que algo pudesse ser feito para todos em comum. Mas ele teve fé que algo aconteceria e ele não passaria fome. Então não pode ser diferente conosco hoje. Não pode ser diferente. Ah, irmão, mas o que você está trazendo aí está contradizendo. Não está contradizendo. Já já os irmãos vão entender que eu não estou contradizendo que a salvação ela é pela graça. Mas o processo dela há uma necessidade muito grande da realização das obras. Tanto na obra criadora, quanto na obra redentora. Quanto no espiritual, quanto no profético. Quanto e também no material. Precisamos. O versículo 16 diz assim: e se lhe disserem, procure viver, como é que nós vamos chegar na casa de uma pessoa que não tem o que comer? Não, irmão, aguenta firme aí que Deus vai prover. E nós que vimos aquilo ali, não nos compadecermos daquele irmão que está conosco, madrugando, orando, zelando, fiel ao Senhor. Talvez está passando por aqui porque é um momento de prova. Então, nós precisamos entender isso. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Como é que eu tenho fé e eu não consigo partir o pão que eu tenho com o irmão lá que está precisando? Eu tenho 1 quilo de arroz, qual é o problema? Eu só não posso fazer isso e ficar como os escribas, como os fariseus que saíam fazendo exatamente isso. Então observe bem, primeiro os irmãos, porque os que estão fora se torna uma obra social, porque irmão, o próprio Senhor Jesus falou, olha, o meu irmão e a minha mãe são aqueles que estão aqui dentro comigo. Quando parte para fora é criaturas de Deus, já é um trabalho social, é muito lindo o trabalho social. Mas do que adianta eu estar fazendo aqui um excelente trabalho social e quando olha para dentro, lá dentro da minha denominação, tem irmãos com fome, tem irmãos que vai todo dia com a mesma roupinha servir ao Senhor e não reclama, mas estão lá servindo ao Senhor. Meus queridos, eu passei um período da minha vida em que a igreja ela cuidava de mim, me dava o que vestir, me dava o que comer, me dava o café da manhã. Só que assim, eu tinha vergonha dessa situação. Eu trabalhava, pedia ao Senhor misericórdia, mas o lugar onde eu morava era um lugar muito difícil. Então assim, nunca deixaram de contribuir comigo o pão que eles comiam na mesa. Eu lembro de compras que já chegou na minha casa de coisas que eu nunca nem tinha comido. Mas os irmãos levavam, o mesmo que eles compravam para eles, compravam para mim. Como é que eu vou reclamar de uma situação dessa? Como é que eu vou dizer que a minha denominação não teve algo em comum comigo? Teve.
no momento das minhas dores, das minhas lutas, das minhas dificuldades, estavam junto comigo. Isso eu não tenho que reclamar. Isso é obras, são caridades. O grande problema da igreja romana, irmãos, a gente precisa entender que a aplicação das obras, da salvação pelas obras, é que não era praticada para com o povo. Não era praticada para com o povo. Não era. A caridade era feita para com a igreja. Era feita para com a igreja. Se a gente observar direitinho, naquela época, eles pregavam as caridades, as obras, e falavam que isso salvava. Mas observando, eles eram o representante de Deus na terra. Isso aqui é fato. Até hoje, eu estava analisando essa semana, a denominação, a religião que impera hoje dentro de Israel é o catolicismo. Continua sendo eles, o alto clero, imagens, está tudo lá dentro ainda. Imagine fora hoje para nós então, Israel sendo uma nação eleita por Deus, continua com uma situação dessa? Imagine hoje. Então assim, tudo, a caridade que eles pregoavam era para com a igreja. Ia lá, trazia, falava, não, olha, esse é muito caridoso, fulano é caridoso com a igreja, ele trouxe oferta, ele trouxe isso, trouxe aquilo outro. Não era uma caridade como os discípulos de Jesus tinham para com os seus membros, que de acordo no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 43, e na alma de cada pessoa havia, olha só para os irmãos entenderem, havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E com isso havia salvação. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Então está vendo que aqui o ensinamento dos apóstolos não era o ensinamento romano da igreja romana. Eles, beleza, aproveitaram o ensinamento dos apóstolos aqui e tiraram a questão da fé, tiraram a questão da graça. Qual era o objetivo? Não tem sentido eu falar de salvação, eu falar de algo que Deus está fazendo no meio do povo e ver o povo perecer em miséria. E aí eu volto para minha casa, como da melhor comida, bebo das melhores bebidas, visto das melhores vestes. O Senhor Jesus, ele exorta sobre isso. E amanhã eu volto lá novamente com a maior cara limpa e torno a continuar com o mesmo discurso. E o povo continua. Mas o ensinamento dos apóstolos era baseado na palavra. Eles vendiam e distribuíam para que a sua irmandade, para que o povo de Deus, aqueles que estavam agregados, aqueles que estavam juntos, tivesse a mesma vida que Deus proporcionava para um, proporcionava para todos. Era comum para todos. Mas o que fazia a igreja apostólica da época? Nessa época aqui do dogma, trazia e enchia-se os cofres da igreja. Uma vez por ano lá fazia uma ação de graça, convidava os pobres. Mas o maior objetivo na história, se for pegar na história, quantos que foram escravizados pela igreja? Porque devia para a igreja, devia impostos sobre impostos, pagava mais do que a metade do fruto da terra para as igrejas. Então não é assim que funciona. E aí então o próprio Senhor Jesus, ele já combatia isso. Ele combatia isso. Ele ensinava, ele falava sobre isso. Então assim, essa era a razão. No livro de Mateus, a gente vai ver que a obra
as caridades, aquilo que tem que estar junto com o cristão, o agir com misericórdia. No capítulo 6, versículo 2 em diante, por que razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens? Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tem muitas igrejas hoje fazendo o social, e depois que fazem o social, eles tocam trombetas. Mas aí olha só, eles fazem o social para se promover, para se aparecerem. Quando vai ver, o membro mesmo da igreja dele está perecendo. Está lá morando numa casinha, caindo os pedaços. Quando a chuva vem, a água passa. Eu já vi muita coisa parecida com isso. E dos irmãos juntarem e fazerem, levantar e construir, botar um telhado. Tive uma casa construída pela igreja. Morei nessa mesma cidade. Eles construíram uma casa para mim, irmãos. Eu morava de aluguel. Uma casinha cheia de rato, de pau a pique. E a igreja construiu para mim. Ficou uma das melhores casas de onde eu morava entre a minha família. Então é isso que eu estou falando. Eu não tenho porquê de estar usando de demagogia. O quanto que eu fui beneficiado pela igreja onde eu servia ao Senhor. Então tudo isso hoje reflete de acordo com aquilo que você também representa para a sua irmandade também. Talvez você está lá parecendo um morcego só sugando, sem ajudar, sem fazer as coisas, e ainda acha que a igreja é obrigada com você. A gente precisa tomar cuidado com isso. Tu, porém, quando deres alguma esmola ou ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita. Está dizendo aqui que precisamos sim das obras, mas ela anda junto com a fé. Porque sem a fé nós não conseguimos. O cara que diz que tem fé e não faz, não pratica o evangelho, ele não tem fé, ele está mentindo. Para que as tuas obras de caridade fiquem em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompense. Te recompensa. Isso aqui são caridades na obra criadora, de você olhar para o seu próximo, compadecer-se de misericórdia. Mas nunca esqueça, isso aqui sozinho não salva. Tem que estar junto com a fé, tem que estar fazendo sem que a tua mão direita saiba, sem estar querendo nada em troca, sem querer se promover, para que a sua atitude não se torne uma ação social, mas sim realmente um ato de caridade, aquela que você aprendeu no Evangelho. Precisamos ficar atento a isso. E nós temos também a grande questão aqui de irmandade e tudo mais na obra redentora. Comentando aqui junto com a família, preparando junto com a família. A contribuição está ficando um pouquinho grande, mas eu creio que vai valer a pena. E aí estávamos comentando sobre a obra redentora também. Às vezes você está aqui na sua cidade e você não vê movimentação das águas, você não vê ninguém movimentar para evangelizar, você não vê nada. Aí daqui a pouco, do nada, formam-se grupos e vamos para tal lugar, vamos para tal cidade. Aí daqui a pouco só aparece, o que vai aparecer de crente, de homens de Deus, de santidade, homens que jejuam, que madruga, que faz jejum de 24 horas, que faz isso e que faz aquilo outro, para poder ir lá fora abençoar uma outra cidade, para poder ir lá num outro estado fazer uma vigília, fazer uma evangelização na rua, cantar e orar com o povo, visitar os hospitais. Aí quando tu vai ver, a sua irmandade, a sua cidade está abandonada. O cara na igreja dele, ele não faz um jejum para ver Deus operar, para dar uma revelação, para que não falte as visões, revelações no meio do povo, que não falte línguas estranhas, que não falta a direção do Espírito Santo. Mas quando é para sair para fora, por quê? Porque quando sai para fora se torna social. Você consegue passar para as pessoas uma falsa aparência de santidade. Eu não conto as vezes que já fui, bora irmão Edson, bora fazer uma vigília em tal lugar, bora. Quando chegava lá, fogo para tudo quanto é lado, Deus operando, nossa, que irmão, que é uma bênção, que isso e aquilo outro. Eu ficava com vergonha, eu ficava sinceramente.
Porque quando chegava na minha igreja eu não via aquela grandeza, eu não via aquela dedicação, eu não via aquele zelo da minha parte para com a minha igreja. Mas quando chegava na igreja dos outros, tinha visão, tinha revelação, tinha sonhos, tinha tudo. Línguas estranhas, se deixasse até estrelinha fazia. Pulava, rodava, se deixasse. Então assim nós temos que tomar cuidado com isso. Porque primeiramente o próprio Senhor Jesus deixou claro, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e lançar fora. Para aqueles que estão fora, primeiramente vamos cuidar do que é nosso, da igreja onde você está atuando agora. Aí depois cuidaremos dos de fora. Então assim, do que adianta esse grupo sair daqui? Então olha que bênção, que maravilha, postando, mandando para a Rádio Manaim e que não sei o que está fazendo, o que está acontecendo. E aí quando chega na própria cidade, de onde esse grupo geral habita, a terra estava seca, não chovia fazia tempo, não florescia, não havia sinais, então assim, fica um pouco difícil. Nós precisamos tomar cuidado com esses tipos de obras e dessas falsas obras. Porque tem uma igreja que o Senhor lhe confiou. Jejue por ela. Isso é caridade. Madrugue por ela. Acorde de madrugada e apresenta a sua igreja perante o altar. Isso é obra de Deus no nosso meio. Não podemos esquecer disso. Amém? Eu creio que já está terminando. Deixa eu ver. Temos somente esse último slide para que nós venhamos encerrar aqui. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas. Olha só, escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Olha aqui, acabei de falar isso aqui agora. Que fica, aparentando uma falsa santidade, que quando vai ver lá, eu lembro a igreja está em aniversário, você faz uma escala aí, e convida fulano, fulano, fulano e fulano. Não, beleza, mas aí assim, olha, eu queria que você convidasse fulano, porque fulano é meu amigo. Só que aí quando eu ia observar, como é que eu fazia o meu convite? O meu convite era feito para pessoas que estavam cuidando das suas igrejas. Era aquele obreiro que estava lá madrugando, cuidando do seu grupo de assistência, aquele diácono que estava lá no Manaim, zelando com a mão no arado, cuidando do seu rebanho. Então assim, do que adianta eu trazer para a minha igreja, só porque a minha igreja está em festa, um cara que nem vai na igreja dele, um cara que nem frequenta os cultos? Então para mim não tem sentido. Eu fazia o convite, não, tranquilo, meu pastor orientou, eu convidava, levava, tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Ele é o ministério da igreja. Mas a minha visão é essa. A minha experiência de salvação é essa. Eu preciso trazer na minha igreja um diácono melhor do que eu. Um diácono que é frequente na sua igreja, que ama o seu rebanho, que cuida da mesa, que faz ecoar dentro da sua igreja aquilo que o ministério está pregando, aquilo que o ministério está ensinando. Aí fica o cara lá despregando, discordando do presbitério. Eu vou trazer um homem desse só porque a minha igreja está em festa? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, com essas falsas santidades. E das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas da viúva, dos pobres, irmãos, das viúvas. E isso com pretexto de largas orações, estes receberão a mais grave condenação. Aqui é a palavra que está dizendo, não sou eu, tá? Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Então já havia esse ensinamento desde a época de Jesus. Aquele que quanto maior, mais sunia lá as moedas no fundo da arca, maior era a misericórdia daquele ali, maior galardão era para aquele ali, maior era a salvação para aquele ali. Porque ali estava enriquecendo a igreja. A igreja tinha que trazer algo grande para quem estava dando muita coisa. Então ela trazia esses dogmas, esses falsos ensinamentos. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valia meio centavos. Na moeda praticamente de hoje, ou 1 centavo. Não sei como é que funciona não. Mas era exatamente o que ela tinha, irmãos. É aquela irmã que chora. Que quando ela vai para a igreja, eu já cansei de ver isso.
Elas usam a saia um pouco longa para cobrir o joelho. Que aí quando ela senta de uma forma que se levanta, você vê as marcas de oração daquelas irmãs que não abrem mão das madrugadas, que não abrem mão das limpezas, que não abrem mão de conversar com o Senhor nos seus lares, de ser despertadas pela madrugada. Glorifica o Senhor por essas irmãs. Essa semana passada mesmo eu fui surpreendido aqui por uma delas no grupo. Uma experiência extraordinária, aonde Deus a despertou para que pudesse falar com a minha vida e com a vida da minha família. Para mim isso é algo extraordinário. Então, está aqui uma pequena contribuição. Foi preparada em família. Espero que possa ter ajudado todas as irmãs. Isso aqui não é como sempre falamos, não cansamos de falar as mesmas coisas. Não é para as irmãs pregarem desta forma. É para que as irmãs entendam exatamente o que vão pregar. Amém? A todas a paz do Senhor Jesus. Espero que aqueles que ouvirem, que compartilharem, possa ser visitado pelo Senhor da mesma forma que a minha família foi quando estávamos preparando essa contribuição. A todos a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.